sombra, de luz, né? Muito bonito. Eu, então, sonhava em poder pintar aquilo, de onde... Que idade tu tinha? Quando é que isso começou? Eu comecei com 7 anos de idade. Eu falo assim, Justino era totalmente fora da casinha, né? A vida dele era comia arte, respirava arte, vivia arte, vivenciava apenas arte. Ele era muito criativo e isso me fascinava, porque eu entendia o que ele queria fazer. Imagina ele fazendo aquela obra que era no antigo, onde que era da departamento de lá em cima, como que era o nome lá daquela? Antiga Câmara. A antiga Câmara. Lá em cima, aquele painel tem 6x10. Gente, aquilo lá é um monstro. É maravilhoso. E a gente sempre ficava sempre dando assistência, né? Um para o outro, a gente sempre... Foi muito boa a amizade com ele, com a esposa dele, os filhos, foi muito bacana. Como é que era essa rotina do nascimento da obra do artista? Sozinho. Sozinho não. Ele, cigarro, café e música clássica. E à noite. À noite, dava 11, meia-noite, ele já se recolhia para o ateliê dele, né? No ateliê dele lá já levava uma garrafa de café, umas 4 carteiras de cigarro e movido à música clássica. Não é que eu e meu irmão, eu amo música clássica, é uma coisa... Eu aprendi a gostar, por quê? Todas as noites a gente ia dormir e sempre acordava ao som de música clássicas. E era o dia todo, aquela vitrolinha dele, ele comprou uma vitrolinha que na época, porque antes não tinha nada digitais, né? 1980 e 1980, por aí, final de 70 para 80, né? Que a gente tem mais lembrança. Então, era tudo na vitrolinha. Daí ele comprou aquela vitrola que colocava 6 bolachão, né? Lá em cima, daí acabava, descia um disco, ela já voltava, acabava e assim ia, né? Para não parar. Então o companheiro dele era isso, e cigarro. Nossa senhora, aquele homem fumava. Ele chegava a ficar assim, era com 2 cigarros, um em cada mão aqui, pegava aqui o pincel, a espátula aqui, o cigarrão aqui, o cigarro comendo o dedo dele aqui, cheio de nicotina, e trabalhava também trabalhava também uma máquina, né? Ele pintava demais, ele pintava muito rápido, pegava começava encostava, pegava outro, voltava de novo. Na noite, principalmente quando ele precisava de dinheiro, ele chegava aí, não tinha um quadro. Ele chegava assim na segunda-feira, ele enchia a brasilinha dele, brasiloca azul, azul carcinha ainda. Era aí esqueci o nome que ele falava, era o Jerônimo. Jerônimo, vamos Jerônimo! Chamava a brasilinha de Jerônimo. E canelava para vender os quadros. Voltava na sexta-feira, dinheiro tá aqui, Gerina. É lá que tá precisando, já põe no banco, tem que pagar. Aqui, tá o dinheiro aí para... E trazia dinheiro de monte para casa. Onde que ele construiu aquela magnífica casa em Redenção, né? Foi só com... Hoje ele falava assim, hoje eu preciso colocar laje lá no setor. Pintava, metia o pau, saía, voltava com o dinheiro da laje. Pode comprar, para falar o pedreiro, pode ir lá comprar a laje que está aqui. Então sempre foi isso. E eu ficava trabalhando, vendo o Justino no andaime, pintando. Gente, quando ele chegava de manhã, sempre com aquele pitinho dele. Ele fumava com o dedinho assim. O dedinho dele era preto, assim, as unhinhas escurinhas. Tanto fumava. Aí ele chegava, vamos tomar um cafezinho, vamos.
Aí ele ficava assim, andando, vendo de longe, chegava perto. Aí a sensação que eu tinha é que ele flutuava assim, ó. E descia no andaime. Tamanha era a espiritualidade, a genialidade, a comunicação, a vibração que tinha em volta dele, sabe? Então, Justino é esse homem. Porque eu tive sempre senso de criação, de criar, de interpretar tudo que a gente visse, eu mesmo fazer sem precisar de andar copiando, né? Não, nunca adotei essa coisa de andar copiando. Sempre quis ter essa minha personalidade intacta. Então, um divisor de águas na arte, não vou dizer nem só em Taubaté, eu vou dizer para o Brasil inteiro, que eu acho que foi um grande divisor de águas, porque ajudou a elevar o nome da cidade novamente. Ele dedicou, um verdadeiro exemplo de dedicação ao que ele acreditava que é a arte. Ele conseguiu viver de arte, inclusive, né? Criou os filhos, tudo com a arte. E deixou, mesmo depois de sua morte, deixou um legado para nós, né? Então, é um dos nomes mais importantes, não só quando a gente fala de arte, mas quando se fala de amizade, de verdadeira amizade. O Justino, para mim, ele é uma referência. Muitas pessoas falavam da questão dele ser um autodidata e etc. Eu acho que a questão autodidata dele estava na personalidade, na expressão dos trabalhos que ele fazia. Você olha para o trabalho dele, você sabe que é um Justino, não precisa você olhar a assinatura. Ele admirava muito Portinari, e para mim é a mesma coisa, estão equiparados, dadas as devidas proporções, né, que o Portinari teve a chance de ter um reconhecimento mundial. O Justino não teve essa oportunidade, não sei se pela precariedade do tempo que roubou ele da gente, não é? Embora ele tenha muitos trabalhos, esta personalidade, esse jeito de pintar, aquele jeito brejeiro de fazer das coisas, do lugar, a poética do espaço onde ele habitava, isso é uma marca muito significativa dele e para os lugares que a gente frequenta na nossa região. Isso é uma marca, é um registro, é um carimbo, digamos assim. E dificilmente você vê um artista que tenha uma característica assim tão forte do lugar, do espaço que ele habitava. Ele é muito bom. O traço dele, tanto é que a gente vai restaurar as obras dele e não consegue fazer o que ele fazia. Ele transmitia o que ele sentia. Tanto é que as obras que não foram restauradas ainda, as obras originais dele, são muito, muito criativas. Ele era muito criativo. Eu estudo piano ali em frente aos quadros dele. Esse dia mesmo, estudando, olhando e tocando, né? Estudando, porque a gente não olha para o teclado, né? Olhando. Não é que eu estou descobrindo mais coisas no trabalho que... porque ele escondia muito mensagem subliminar nos trabalhos dele. Muito. Até uma das restaurações, né, principalmente ali no antigo... hoje é o DEC, né? A antiga Secretaria da Agricultura, né? Ali era Agricultura. Ali era muito cheio de mensagem subliminar. Muitas mensagens ele deixou. E a última restauradora apagou todas as mensagens, achando que tinha um outro restaurador tinha feito essas figurinhas no trabalho dele. Aí, depois que a gente ficou sabendo, o Márcio, não, Paulo, teu pai deixava muita mensagem subliminar. Essa mulher tirou todas essas mensagens dentro dos trabalhos dele. Então, o dia todo você olhando os trabalhos dele, e cada hora que você olha no trabalho dele, você descobre coisas. Então, toda hora você vê mensagens. Eu ainda sou leigo nessas mensagens, o que ele quer expressar com isso, né? Mas tá cheio de mensagens dentro dos trabalhos dele. Até os trabalhos, assim, os trabalhos comerciais, eu creio que talvez ele não tenha colocado, mas com certeza tem.
Com certeza. Porque ele precisava pintar muito rápido, pintar para vender, né? Então, esses trabalhos ele fazia muito rápido, então, mas os trabalhos que era mais meticuloso, principalmente esses trabalhos mais místicos, repleto de mensagens, repletos. E ele foi sempre muito político, né? Todo painel dele você acha a denúncia política daquele painel. Com certeza. Você sabe onde que está o dedo. Assim. E ele conversava comigo. Fiz um painel assim. Eu fiz um negócio lá. Sabe? Era um detalhe que ele punha que ele sabia. Que eu tinha doideira por pintura e não sei por quê, porque eu acho que nem pintura eu tinha visto na vida, só via estampa, né? Mas eu pensava... Hã? Peraí. Então acontece que fazia aqueles postes enormes dele, com bandeira e tal, e tinha que ser pintado. E era meu tio que pintava. Ele pegava sapê, fazia aquelas brochas de sapê para pintar de branco os postes, né? E fazer com gominhos de todas as cores, nas tigelinhas, ia colocando as vermelho, amarelo, azul. Para mim era um mundo, uma magia, né? E aquelas cores tal, que ele pintava improvisava um pincel com lã de carneiro e pintava o mastro, a imagem... Fazia o pincel? Fazia o pincel Com a lã de carneiro? Com a lã de carneiro e bambu. Ele batia o bambu assim, moía bem moidinho e formava dali o pincel. E pintava o santo e tudo na bandeira, né? Dali nasceu aquela vontade dele. E ele pintou tudo. Se você for no departamento de qualquer departamento da prefeitura, tem um painel, tem uma parede pintada por ele. São mais de 60 quadros, mais de 60 pinturas. Eu acho que devíamos valorizar um pouquinho mais isso. Valorizar. Eu acho que ele merece um nome assim, mais como se diz, à altura dele. Duda, agora nós vamos sentar e conversar. Agora que você está aqui, vamos fazer meus murais? E Justino, a partir de amanhã estou escrevendo esse projeto. Então o projeto Murais de Justino surgiu da vontade dele e da minha admiração pela obra dele, que eu queria que a cidade conhecesse. E era muito restrita a algumas igrejas, como a de Redenção e outras aqui do Vale. Muitos quadros, o pessoal tinha alucinação, vendia que nem água para os quadros do Justino. Maravilhoso, depois faço questão de mostrar, tá lá em cima, vou pegar para vocês verem. Da minha amizade com o Justino surgiu esse projeto fantástico e que eu estabeleci assim, porque a gente sabe que a cultura não tem muito dinheiro mesmo, né? Então, se alguém... íamos fazer na prefeitura, ele queria fazer em muros da cidade, como no México. E eu fiquei com medo do vandalismo. Eu não vou deixar de fazer livros, fazer uma poesia por cima, e o povo vai lá pichar. Então vamos começar a fazer primeiro o interno. E foi lá no meu departamento que eu estava. Fez a entrada do hall e fez um paredão aqui, um paredão lá. Gente, eu vivi sentada na minha mesa aqui, despachando, fazendo, com um andaime. Daí ele pediu. Só que eu quero o Toninho Mendes comigo. Aí contratamos o Toninho Mendes como pintor de parede, porque não tinha cargo de artista no antigo cronograma da prefeitura. Então ele entrou que era para preparar as paredes para o Justino. Emassar, tirar tudo, tá? E dar o fundo, a base que ele queria. Tanto é que um foi azul, a outra base foi amarela. E eu ficava trabalhando, vendo o Justino no andaime, pintando. Gente,
Quando ele chegava de manhã, sempre com aquele pitinho dele. Assim. Ele fumava com o dedinho assim. O dedinho dele era preto, assim, as unhinhas escurinhas. Tanto fumar. Aí ele chegava, vamos tomar um cafezinho, vamos. Aí ele ficava assim, andando, vendo de longe, chegava perto. Aí a sensação que eu tinha é que ele flutuava assim, ó. E descia no andaime. Tamanha era a espiritualidade, a genialidade, a comunicação, a vibração que tinha em volta dele, sabe? Então, Justino é esse homem. Você me perguntou quem é esse homem, Justino? É esse. Nesse mural, a gente fez aqui uma homenagem aos... Bom, aqui tem a história, né? Desde o tempo setecentista, né? Da época setecentista, lá dos bandeirantes, da Casa da Moeda, que é a primeira cidade que teve no Brasil, que fez a moeda brasileira, né? E assim vem os tempos todos, tempo do café e tal. Depois, no fim, a gente prestou uma homenagem aqui a cultura de Taubaté, a Monteiro Lobato, por exemplo, mas primeiro eu vou falar aqui das figureiras. Tem o Fego Camargo, que ele foi praticamente, não sei se ele foi compositor, mas ele foi da música aqui em Taubaté, uma grande figura. Mazzaropi, Georgina de Albuquerque, que muita gente não conhece, uma grande pintora taubateana dos tempos do Lobato, e a Monteiro Lobato, que acho que estamos em débito com Monteiro Lobato, porque a cidade ainda não fez a grande homenagem a Monteiro Lobato. Eu acho que toda a vida sempre a gente falou que Taubaté precisava ter esse orgulho de ter uma torre de petróleo enorme na cidade, onde as pessoas que passassem pela Dutra soubessem da identidade dessa cidade, sendo o berço de Lobato, né? Então, como até agora não foi feito, que eu espero ainda uma idilidade aqui, prefeito e tal, que trabalhe nesse sentido de enaltecer mais o nome de Lobato, então, pelo menos deixei aqui uma homenagem a ele, junto com os outros personagens da cidade, né? Então, esse é uma das... Lá representando as indústrias e tal, esse pedaço do mural representa a época mais atual. Que chamava muita atenção as obras dele. As obras dele sempre, nossa, onde você via os quadros, esse é um Justino, esse é um Justino. Não precisava falar quem era, não precisava nem assinar. Eu sabia que era o mestre Justino. Aí esse aqui já são os mais antigos. Barra Seca? Não. Barra Seca, acho que eu não. Porque antes ele assinava como Barra Seca. No começo da carreira dele, ele assinava como Barra Seca. E eu não tenho nenhum trabalho dele, Barra Seca. Aí temos o Guima. O Guima é um grande marinhista. Ele só pintava marinha, carioca. Aí ele gostava muito do pai, então ele vinha direto em Redenção. E, Justino, eu preciso aprender a pintar um pouquinho de paisagem. Aí o pai, pinta aqui, ô Guima, pinta aqui. Aí ele começou a pintar. Nossa, mas que paisagem feia, Guima. Vamos colocar uma árvore aqui. Daí ele começou a mexer, vamos colocar uma casa aqui. Colocou uma casa, vamos colocar uma pessoa aqui também para fazer o negócio. Aí ficou um trabalho dele e Guima, só que infelizmente nenhum dos dois assinou. Se tivesse a assinatura dos dois, ia ser muito interessante isso. Ele começou a carreira dele no quintal da casa dele praticamente, desenhando em bananeiras, em árvores. Esses desenhos desapareceram com certeza, mas a obra dele está aqui. E nós podemos explorar essa obra até como forma metodológica, numa aula de artes, por exemplo, dentro da sala de aula. Duda, você acha que Taubaté
valoriza Justino como deveria ser valorizado? Não valoriza ninguém. Vai valorizar o Justino, em vez de Redenção, que eles consideravam um cara caipira no começo. É que muita gente boa, bacana, de cultura, valorizou. Então teve gente que valorizou por vergonha de não saber valorizar. Aqui ninguém valoriza ninguém, né, Eugênio? Você sabe disso. Eu vou pegar o quadrinho aqui. Um quadrinho pequenininho, mas que foi esse presente mais lindo que eu vi. A primeira coisa que a gente tem que ter quando a gente pensa em reconstruir, porque aqui nesse caso foi uma reconstrução do mural, não era nem restauro, era reconstruir, né? Como foi dito, já não tinha praticamente nada, né? Por muitos motivos, né? Pelo tempo, pelo procedimento que não foi correto, e é uma responsabilidade muito grande. E antes disso tem que vir um respeito muito grande, de saber que você tem que ser fiel a cada detalhe que tem na obra, porque não é uma obra nossa, é uma obra de uma outra pessoa que não está mais aqui. Então é como se eu fosse o braço daquele artista que não está mais aqui. E ao mesmo tempo, esse carinho, esse respeito e essa missão que a gente tem que ter com os nossos mestres do passado, de não deixar simplesmente acabar, né? Com o tempo foi perdendo. Não, a gente está vivo, a gente pode lutar por eles. Então temos uma missão de não deixar acabar, né? E enaltecer a memória deles. Agora, tivemos assim restauradores, né, ao longo do tempo, que acham que restaurar é pintar por cima, de novo, tirar o traço. O que vale ali é o traço. Então, o restauro é feito com pincelzinho, não é pintar de novo, né? Pintar de novo fica a sua pintura, e não é isso que ninguém quer, né? Então, não foi bem cuidado porque quem cuida da cidade não entendia nada. Então, ficou difícil. Uma vez foi cedido uma sala ali perto da biblioteca, o pessoal dos escoteiros, para quem tira o chapéu, adoro o trabalho de escoteiro e tudo mais. Eles pintaram a parede de branco, a obra do Justino, embaixo. E puseram, sala dos escoteiros. Justino quase morreu. E eu quase morri. Falei, como assim? Cor de quem? Se vier para usar a sala. Gente, é o Justino que pintou. Eram figuras acho que do Reino das Águas Claras que tinha ali. Passou uma tinta branca por cima, bastante, eliminou e depois pintou qualquer coisa. Palavras, dizeres, né? Não tinha valor nenhum. Mas também, para quem pintou, aquilo não tinha valor nenhum. Uma bonequinha, um príncipe com um peixe com coroa. Para quem não sabe o que é o Reino das Águas Claras, é um desenho infantil bobo, né? Nada a ver, vamos tirar esse negócio daqui. Então teve muito problema nesse sentido, na hora de restaurar. Justino deixou aí um vasto, né, legado de arte em todos o departamento do público, né, que ele queria deixar a arte para o povo, né. E a gente está vendo o sucateamento do que ele deixou, né. Prova é agora, né, ali na Jardim da Estação, né, onde por diversas vezes houve interferência, né, precisava ter a recuperação dessas obras, só que foi interferências errôneas que foram feitas e que levou praticamente à destruição dessas obras, principalmente ali no prédio do IBGE, na Praça da Estação. 4 painéis ali praticamente não, se perderam. Não tem mais Justino ali. Mas graças a outra gestão de cultura, ao nosso entrevistador, né, Dimas, que foi aí secretário de cultura, que são poucos, infelizmente,
é mais um cabide de emprego do que uma pessoa que capaz de estar à frente de uma pasta, né? Geralmente é. E você, não é por você estar aqui, mas sempre falo, porque você foi uma pessoa competente na pasta da cultura que Taubaté teve. E com isso abriu um espaço para uma artista, né? A Margarida, né? E ela pegou, ela apresentou um projeto, né? Me chamou antes, perguntou para mim, né? Sobre esse projeto e que você estava disposto a apresentar esse projeto para você, para que houvesse uma recuperação dessas artes, né? Então hoje a gente, graças a Deus, com o seu apoio da época, né? Depois veio o próximo secretário, o novo secretário também não se opôs a esse projeto, levou adiante esse projeto e a gente está vendo aí a revitalização dessa parte aí dos painéis. Mas é uma revitalização que não tem Justino, né? Vamos dizer que é uma releitura de Justino, né? Ela trouxe, sim, capturou totalmente o que um dia foi os painéis de Justino. Mas não é do Justino, mas a gente só temos a agradecer a Margarida Fournier por esse lindo trabalho, poder não apagar a memória de Justino. Que as pessoas que supostamente vinham, né, vieram para arrumar a obra dele, receberam dinheiro que ele nunca recebeu em vida. Então isso é um menosprezo com a memória dele. O menosprezo é que ele lutou tanto, ele sofreu tanto, ele pintou doente, ele pintou triste, com o coração partido, pela desvalorização dele como um artista que ele foi. A família sofreu muito por tantas injustiças que ele sofreu e mesmo assim ele deixou esse presente todo para nós. E a vida dele, assim, familiar, era muito, assim... putz, como é que eu posso falar para não... Justino era, assim, ele dava, assim, a atenção necessária para a gente, dava, sim, dava. Mas não era aquela atenção que a gente vê, que os pais dão, se preocupam, porque antigamente não via desse jeito, né? Quando a gente era mais novo, enxergava, pô, meu pai não gosta da gente, mas não era o que não gosta da gente. Depois que a gente aprendeu a descobrir quem que era Justino, aí a gente aprendeu a saber por que ele tratava desse jeito, né? Porque ele é totalmente fora desse mundo. E eu tive a sorte dele ser meu professor. E ali nasceu uma amizade que nunca mais, ela só foi interrompida, digamos assim, com a partida dele, né, para outros universos e que ele esteja brilhando nesses universos e vendo muitos coloridos que nem são as obras dele, né, um multicor, cores que ele produzia, ele fazia, cores que a gente muitas vezes, como palavras, que muitas vezes elas estão ali e a gente não usa. E as cores com Justino eram assim, elas estavam ali e nem todo mundo usava as cores tão sabiamente como ele usava. Então ele tinha uma magia de fazer isso. E tudo isso me cativava muito. E eu tive a honra de conhecê-lo e virar, posso dizer, amigo dele e da família. Ele era um artista, ele era um excelente artista. Morreu com 56 anos. Morreu novo. A última refeição dele foi na minha casa. Refeição fora do hospital, né? Foi na minha casa. Então a gente conversava bastante. Ele era muito gente. Ele era muito gentil. Justino, fantástico. Então, foi uma coisa assim, que ou você vive isso, ou você conta e ninguém acredita. Que eu, carregando uma bacia com tinta, para o Justino pintar de trincha, porque tinha que ser tudo grande. Ia ser, aquele teatro tinha 2.000 lugares embaixo, era cinema. E um galpão em cima também, um andar em cima. Então tinha que ser visto de longe. E o Justino e eu. E ali a gente fez uma amizade assim, fantástica. Porque imagina eu ficar segurando aquela tinta para ele,
Foi o máximo, foi o máximo. Isso é surreal. Não tem nada disso documentado. Ninguém filmava nada, ninguém tinha celular para nada. E sair de Redenção para dar aula e voltar para Redenção. Então ele passava a semana toda em Taubaté, aqui era o polo que ele ia para cidades para dar aula, né? Até então ficar só na Fego, e mesmo quando ele estava na Fego ainda ele dava diversas aulas. E vinha embora na sexta-feira, ele voltava. Então a gente tinha aquele vivenciamento de sexta, sábado, domingo. Aí o que acontecia no final de semana? Na sexta ele era, vamos dizer assim, sexta ele era nosso, chegava no sábado, aquele mundaréu de gente que invadia em casa. Era mundaréu. Eu falo, o pessoal fala, mas é visitinha de 2, 3 pessoas, né? Não, era 15, 20, 40, 50 pessoas em um final de semana. O pai, ele tinha um orgulho, né, do meu trabalho, de mim, mostrava. Em casa era pouso de tropeiros. Quando passava antigamente todos eram os tropeiros que passavam, né? E tropa de 50, 80, 100 burros carregando mercadoria para as cidades, porque não. Então era com tropa. Então em casa era pouso de boiadeiro, que era um terreno grande, né? Casa grande, tudo. Era um ponto de pouso para tropeiros e boiadeiros. Então meu pai fazia, já mandava buscar os desenhos que eu fazia em papel de pão, papel de embrulho, com lápis de cor, para mostrar para o pessoal, tal. E eles admiravam, gostavam, né? Então, quer dizer que incentivo não me faltou. Tive muito apoio. Mestre Justino, ele ganhou esse termo mestre, porque o pessoal, mas mestre. Não, ele ganhou, porque os artistas, pelo que ele entregou de arte, acho que mereceu, né? O legado que ele deixou de arte aí, acho que mereceu esse título de mestre, né? Por tantas pessoas que ele deu aula, que ele ajudou, impulsionou na vida artística, né? Um fato muito importante dele, porque geralmente hoje em dia, e sempre foi, né? As pessoas quando despontam um pouquinho, viram vamos dizer, uma celebridade, ou tem assim consegue despontar um pouco mais, né, entre a sociedade, geralmente ele guarda para ele. Não, eu sou, e se alguém vier, eu vou deixar ela longe. Ele, pelo contrário, ele queria que aquelas pessoas que estavam perto dele, ele queria que as pessoas subissem, né, impulsionassem, ele dava um up nas pessoas, para as pessoas subir mais do que ele. Até a gente vê muitos artistas, né, que teve aula com ele, que conviveu com ele e que ele colocou para frente, ele subia essas pessoas para frente, ele não se reservava para ele. Não, eu ganhei na vida, então daqui para frente eu preciso olhar para mim, eu não vou olhar para as outras. E, pelo contrário, ele queria que aquelas pessoas que estavam ao redor dele, tanto alunos como amigos, como tudo, se elevasse junto com ele, sempre se elevando, ou sendo até melhor que ele, né? Até tem vários artistas que se despontaram, né? E ele era professor, referência 14, que era a menor da prefeitura, porque ele não era formado em nada. Quando fundaram a Fego Camargo, convidaram os artistas da cidade, e eles foram registrados na referência 14, que é a menor da prefeitura. Então ele uma vez fez para mim um painel escrito referência 14. Se ele não tinha dinheiro, eu falava, eu vou pintar hoje, vou levar lá em tal lugar, já vou vender, já trago dinheiro e já cobro o que está devendo. Então sempre foi assim. E como pai também, ele, assim, não é que deixou a desejar, mas ele não era aquele pai que eu posso falar, aquele pai presente, não tinha aquela
presença daquela figura de pai. Mas, por outro lado, hoje eu entendo, porque ele praticamente transcendeu esse mundo. Vamos colocar assim, ele transcendeu mesmo esse mundo aqui. Os pensamentos dele eram outro, era totalmente virado para a arte. Ele vivia arte. Mas foi um gênio, uma coisa linda. Ele tinha uma inteligência absurda. Ele era muito culto. Ele leu tudo que você pode imaginar. Você falava de um autor, ele sabia tudo. Então, com aquele jeitinho dele, aquele jeitinho dele, aquele jeitinho dele. Ele parecia mineirinho, sabe? Aquele jeitinho de mineirinho, que fica agachadinho de coca, sactando, dando os papitinhos certo. Ele era isso. Ele era um encanto, um encanto. Convivi com o Justino assim, mais de ano, todo dia, e ele pintando. Isso não tem dinheiro que pague. Ninguém compra isso. Ah, eu quero comprar isso. Ficar um ano vendo um grande pintor pintando todo dia na minha frente. Mas não tem. Ali não teve como pagar aquilo. Foi assim, uma vivência maravilhosa. É o impressionista, né? Ele é um impressionismo, né? Então, que ele pegava e falava que ele queria, a loucura dele era conhecer Portinari, né? Queria muito conhecer Portinari. E aí ele pegava e falava, bem, eu quero nem que seja para ir lá limpar os pincéis de Portinari, mas eu quero conhecer Portinari. Então a paixão dele sempre foi Portinari. Só se falava em Portinari, eu morria de vontade de... Eu era um macaco de audição, um admirador de Portinari, né? Até hoje sou, e na ocasião, então, eu ficava louco para conhecer o Portinari. Eu disse, olha, nem que fosse para lavar pincel lá para o Portinari, meu sonho é ficar com ele lá. Mas, não sei, o destino não me ajudou nisso, porque eu tinha minha obrigação de serviço, né? E eu tinha medo de deixar o emprego e se aventurar, né? Não conheci Portinari. E não cheguei a conhecer ninguém de grandes nomes na ocasião, né? Então, o Justino é esse homem maravilhoso, um cara que eu endeusei, assim, eu achava ele uma coisa. E no Natal, eu estava aqui montando a mesa de Natal, porque o Natal era na minha casa, vamos fazer e tal, e bateram na porta, eram umas 9h da noite. Eu fui abrir, era o Justino. Vou pegar lá para vocês verem. Um quadrinho assim na mão, um papelão, né? Um catex, alguma coisa assim, sem moldura, sem nada. Olha, minha amiga, eu fiz para você de Natal. Escrito atrás para a minha amiga. Eu tive que mandar fazer aquele quadro que você põe um vidro aqui, outro aqui, porque o mais bonito era o que estava atrás, e não era a figura que ele pintou. Era a dedicatória daquele homem para mim. Ele veio com isso aqui, com esse cartãozinho aqui, né? E tem do outro lado. Agora vamos na parte mais bonita. Pode virar. Uma crítica. Mas se alguém puder ler, por favor. A querida amiga Duda e família, meus votos de um Feliz Natal. Que o próximo ano seja de realizações, saúde e paz. Um abraço, Justino, 1990. Eu não posso ver esse quadro. Juro, desculpa, eu não aguento. Porque foi muito assim, eu levei um susto, o Justino batendo na minha porta na noite de Natal para me trazer uma pintura dele, gente.
sabe, de tanta pintura, aquela coisa de zinco, de não sei o que tem nas tintas, eu não ando mais enxergando bem. Ele acabou quase perdendo a visão mesmo. Então, e assim são vários, né, artistas acabaram ficando cegos por causa da química da tinta. Ele não chegou a ficar cego, né, mas ele perdeu a visão, né, enxergava aqui, né, para ver qualquer coisa ele tinha que fazer isso aqui para enxergar, né. Então, ele não tinha a visão, não tinha as cores também, por causa de ter retirado o cristalino dele. Parece que ele perdeu as noções de cores também, né? O médico falou, olha, ele não vai ter assim a noção, porque a visão dele ele está com mais de 90% foi comprometida. Então, ele está com menos de 10% da visão. Então, quem fazia, ele pedia, ó, coloca para mim as cores primárias aqui, daí ele digitava, ó, coloca para mim o verde, amarelo, azul, né? As cores primárias ali na palheta para ele. Dali ele ia fazendo, né? Aí começou a sair isso aí. Foi aonde que entrou o Norival, né? Esse Norival lá de Redenção, que era um místico muito estudado mesmo, ele tinha uma capacidade muito grande, né? Tinha muito conhecimento dessa área. Começou a olhar Justino. Nossa, Justino. Já conhecia o pai, né? Mas assim, nada demais. Aí começou, já tinha aquelas conversas, daí começou a ver os quadros que estavam sendo, pô, mas Justino, você não está enxergando. Aí aonde que veio esse Severino, né? Filósofo, psicólogo, enfim, ele tem diversas formações, né? Falou, Justino, está tirando todo o seu diabo de dentro do corpo e está transferindo para as telas, né? Toda essa coisa ruim que ele está sentindo, essa depressão e tudo mais, ele está jogando em tela. Então ele jogava as coisas sem praticamente cego nas telas, né? Onde saiu telas incríveis e muito mística, muito carregada, muito pesada. Olha, a perda da visão por Justino, tudo a gente tem que olhar com um lado bom. É claro que você perder a sua visão, né, para nós é muito importante, mas ele entrou no universo dele e aquilo fez brotar coisas que estavam nele e que talvez se ele não tivesse tido essa questão da perda da visão, talvez não tivesse aflorado, continuasse ali. Então, para nós que estamos de fora, foi um privilégio você poder ter acesso a esse universo dele que talvez ele nunca tivesse expressado. Então, as obras dele nesse período, tanto do problema da perna quanto da visão, elas exteriorizaram um universo muito pessoal. Então, tem esse lado bonito. Foi duro para ele, porque para uma pessoa que mexia com cor, não é? que trabalhava a cor, foi complicado em termos físicos, mas em termos intelectuais, de alma, de vivência, de expressão, foi muito rico. E algumas pessoas até não conseguiram visualizar isso, perceber muito isso. Mas aquela expressão dele nos trabalhos, para mim, elas só conseguiram se aflorar em detrimento desse problema que ele teve. Então, artisticamente falando, digamos assim, foi um ganho para nós. Talvez uma perda para ele num período significativo, né? Que deixou ele até triste, um pouco abatido com essa história, mas o que foi legal, gente, ele não parou de pintar. Ele podia ter se recolhido dentro da casa dele, ficar lá num quarto, trancado. Não. Ele foi lá e trabalhou e ele colocou tudo aquilo para fora. Então, você quer legado melhor do que esse? Do que a pessoa conseguir se expressar dessa forma, sem quase nem enxergar, e expor tudo aquilo que está ali dentro, né? Talvez ele tenha ruminado anos e anos e anos aquilo e de repente saiu. E aqui eu tenho os 3 trabalhos, que é da fase, esse que também é a fase negra dele, né? Vamos dizer, uma fase negra. Bem carregados, muito carregados. E nessa fase aqui que ele já estava com a vista totalmente comprometida, né? Comprometida. Isso aqui é uma missa negra até, bem carregado. Esse Severino, que ele tem muito conhecimento
nessa área, descreveu todinho. Isso aqui, Justino, você pintou uma missa negra. Aí descreveu todinha. E o Justino sabia o que era uma missa? Ah, ele sabia meio por cima, né? Porque meu pai, ele gostava muito, mas essa área, a parte mais pesada desse misticismo, ele não curtia muito essas coisas. Não. Mas surgia para ele? Como Então, que surgia essa ideia? Olha, aí só ele para te responder, viu? Só ele para isso. Talvez o Severino possa saber, porque eles conversavam por horas. Ele e o Norival. O Norival não sei se ele ainda é vivo, mas eles conversavam horas, horas e horas. Então, dessas conversas, com certeza deve ter aparecido alguma coisa. Difícil, hein? Te amo, pai. Nunca pensei, viu? Fazer umas perguntas, pegadinha assim que... Olha, não sei. Não sei. Gostaria de ter conhecido melhor. Eu te amo, meu amigo. Eu te amo e te admiro. Você é um verdadeiro amigo, com todas as letras. Um mestre, Justino. Ele é um mestre. Ele faz jus a esse nome mestre, no peso da palavra. Porque, de fato, ele nos ensinou não só na questão cultural, mas uma lição de vida. Ele vivia de uma forma muito humana, muito simples. E naquela simplicidade dele, ele ensinou muito pra gente. Quem esteve perto e soube captar isso, hoje é uma pessoa melhor e mais feliz. Que eu acho que é o meu caso. Graças a ele. Que eu sinto muito não ter sido reconhecido em vida. Te amo demais. Só. Não cabe mais do que isso. Muito. Muito, muito. Dá licença um pouquinho.